toda visão que é liberada no céu, ela vem, senão, para poder nos melhorar, para nos aprimorar e nos moldar diante daquilo que o Senhor quer e tem para fazer. Eu me lembro que vai fazer um mês, nós subimos para orar, um pouco menos disso. Eu e os meninos, nós inauguramos um montezinho aqui no aterro de cima e nós subimos lá para orar. E eu lembro que nós estávamos conversando com Deus, e essa visão, meus irmãos, ela é uma visão muito, assim como a do lençol, ela é muito incomum, muito pessoal, mas eu sinto de compartilhar com vocês. Nós estávamos orando e estava cada um num canto, e eu lembro de naquele momento estar sentado com as pernas cruzadas, e eu lembro naquele momento eu estava enaltecendo, eu estava engrandecendo a Deus, fazendo ali o meu momento de contemplação, adorando quem Deus é. E naquele momento, eu escuto dentro da minha cabeça um grito, um clamor de desespero. Ah! Naquele momento eu abro os olhos, eu não tinha escutado audivelmente, estava dentro da minha cabeça. Eu olho para o lado, e eu lembro que os gritos começaram a se aprimorar, eles começaram a aumentar, eles começaram a ficar mais recorrentes dentro de mim. E como o Espírito Santo estava me mostrando aquilo, mas não me deu, naquele momento, entendimento para saber do que se tratava, eu tive que perguntar. Eu falei: Espírito Santo, o que está acontecendo? De onde esses gritos vêm? Naquele momento, o Espírito Santo virou para mim e falou assim: é porque entrou na sua frequência. Enquanto você estava no reino do Espírito, compreendendo as verdades de Deus, aquilo que Deus é e onde Deus está, interceptou na sua frequência de adoração o clamor de algumas pessoas. Naquele momento eu fiquei paralisado, não consegui compreender onde o Senhor queria chegar. Eu lembro que o Senhor falou assim: existe um povo que não me conhece, que não me reconhece, que nunca ouviu falar de mim, mas que diante de tantas divindades que eles podem acessar, eles preferiram clamar ao Deus dos céus. Eu não reconheci a língua que eles falavam, até hoje não sei. Mas eu lembro que naquele momento o Espírito Santo traduzia para mim como melhorava o meu entendimento acerca do que eles estavam clamando. E eu comecei a lhe dizer: se existe um Deus no céu, se existe o Deus do trovão, por favor, resgate-nos. E eu comecei a sentir a aflição daquelas pessoas. O Senhor, Ele me dizia, eles clamavam e eu precisava que alguém ouvisse o clamor do meu povo. Naquele momento, eu disse para o Espírito Santo, eu quero entender melhor o que o Senhor está fazendo. E aí Ele abriu os meus olhos, não só para a audição, mas abriu os meus olhos para a visão. E eu comecei a ver um povo no meio da selva, no meio do mato, uma mata fechada, clamando por socorro, desesperados. E aí eu olho, no meio dos grandes senhores daquela tribo, daquela aldeia, eu vejo uma menininha com muita fé me encarando. Eu olho para aquela menina e eu lembro que naquele momento eu levanto a mão para ver se ela estava me vendo. E ela segue o movimento da minha mão, eu acho aquilo muito esquisito. E eu começo a conversar com ela e ela começa a conversar comigo. E eu começo a dizer para ela: o que está acontecendo? Ela diz assim: a gente está clamando para algum Deus. A gente está precisando de ajuda. Meus irmãos, eu sei que vocês devem estar achando isso muito doido. Eu também achei. Ainda mais porque eu não conseguia compreender o que ela falava, mas eu conseguia, através do Espírito, entender a intenção das palavras dela e onde ela queria chegar. E eu lembro que eu começo a pregar para aquela menina no monte. De vez em quando eu olhava para o lado para ver se tinha alguém perto, para não me condenar naquele momento, mas eu começo a pregar para ela: você conhece Jesus? E aquela menina muito feliz, muito pura, muito inocente, começa a receber aquela pregação e o Senhor me fala: eu quero que esse povo seja salvo. Eu lembro de compartilhar para os meninos isso, essa visão, chegar na minha casa e tentar compreender melhor. E como eu sempre faço, eu nunca tenho uma visão por ela mesma. Eu falei assim: o que o Senhor quer dizer com isso? E eu lembro que eu fui para as Escrituras, o Senhor me fez abrir em Atos capítulo 16, abre aí. Atos 16, versículo 7.
Eu lembro que naquela noite, meus irmãos, eu fui dormir em lágrimas. Porque eu compreendi que o Senhor estava me chamando para clamar por um povo inteiro. Interceder, orar por um povo inteiro que não tinha noção de quem Deus era. Atos 16, 7 diz assim, olha. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. 8. Assim, seguiram viagem para a Mísia até o ponto de Troade. Versículo 9. Naquela noite, Paulo teve uma visão, repita comigo, visão. Na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava, venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Se a gente lê essa passagem um pouco antes, a gente percebe que existe toda uma esquematização de viagem missionária que Paulo ele começa a viver. E dentro dessa viagem missionária, se a gente começa a analisar os lugares que Paulo pretende visitar, a Macedônia não é um deles. A Macedônia não é um dos lugares que Paulo vai. Mas enquanto Paulo se prepara para ir para a Mísia, para a Bitínia, o Espírito de Jesus, diz a palavra, os impede. Paulo tem a melhor intenção possível. Paulo vai dizer assim, eu quero levar o Evangelho de Jesus. Eu quero que eles conheçam, eu quero que eles saibam. Mas o Espírito de Jesus impede que as boas novas sejam propagadas naquele momento em Mísipa e Bitínia. E aí agora você não estranha quando eu digo que a palavra que o Senhor quer liberar para você agora faz sentido só para agora. Porque por mais que você queira receber as verdades de Deus, independente da hora e do lugar, a seu momento, a seu modo, talvez naquele momento o Espírito Santo te impeça de entender o que Ele quer que você entenda. Porque o Senhor, Ele também tem um propósito, Ele também tem uma agenda. E se a nossa agenda não estiver atrilada e conectada a dele, Ele vai quebrar e frustrar os nossos planos, para que o dele permaneça de pé. Deus tem um desejo. Deus é um ser pensante melhor do que nós. Ele sabe o que Ele quer fazer. E Ele conta com você. E se for necessário, Ele vai quebrar e frustrar os seus desejos. Amém? Atos 16, quando eu li essa palavra, para mim não ficou tão louco aquela visão. Já não era tão fora da realidade. Porque o Espírito Santo faz chegar até nós o clamor de uma nação, de um povo, de uma pessoa. Você consegue ouvir? Levante sua mão direita, todos, por favor. Eu repreendo agora todo ladrão de semente. Eu repreendo agora toda ação maligna para tirar o seu foco e a sua atenção. Você vai compreender o que o Espírito Santo quer falar com você. Amém? Oséias capítulo 9. Eu lembro que agora, todas as vezes que eu entro no meu lugar de intercessão, no meu lugar de secreto, eu começo a dizer, Senhor, toca o povo da selva. Eu não sei de onde eles são, eu não sei se um dia eu os verei, mas uma coisa eu sei e aprendi com aquela visão. Se antes eu não intercedia por um povo inalcançado, agora eu intercedo. Se antes eu não tinha um coração inclinado para um povo específico, hoje eu tenho. E aí a gente aprende mais uma coisa que a visão vai mostrar para nós. Por mais sobrenatural que ela pareça ser, por mais incoerente que a visão aparenta ser, ela pode produzir em você e moldar você para uma realidade que você antes não vivia. Você pode não acreditar no que eu disse para você. Você pode achar fora da realidade, mas você não pode negar o fato de que o Senhor produziu em mim o desejo de clamar. O Senhor, Ele quer dar uma visão para você. Mas Ele não quer só ganhar os teus olhos. O Senhor Deus, Ele não é um Deus de entretenimento. O Senhor, Ele não é chamado Hollywood para entreter você, para distrair você. Esse não é o foco de Deus. O Senhor tem um propósito claro com a visão que Ele tem para liberar. Se Ele está te mostrando algo, é porque Ele quer que algo seja feito. Eu lembro que antes de ontem, eu recebo um áudio de uma amiga minha dizendo assim, Rafael,
eu conto isso como testemunho. Um dos meninos queria para uma viagem que eu estou sabendo dela já faz 2 meses, mas não iria ir. Ela me manda um áudio e fala assim: Rafael, um dos meninos que iria ir não vai mais, ele passou mal, e ele está passando a passagem dele para ir para o Mato Grosso, em uma aldeia, fazer missão para outra pessoa. Você quer ir? Eu virei para Deus e falei assim: Deus, eu quero. O Senhor já deu a passagem, mas eu ainda não tenho o resto. E eu lembro que o Senhor, Ele disse assim: independente se você tem ou não, eu quero que você vá. E aí, como a gente fica? Naquele momento eu falei assim: então tá bom, né? Quem sou eu para brigar com Deus? Irmãos, meu coração está com muita expectativa do que vai acontecer lá, mas, para ser bem sincero, eu quero saber se esse povo da selva é o povo que eu tenho visto em visão. Esse povo que está nessa aldeia esperando esses irmãos missionários, na próxima semana, que já vai ser, a minha maior dúvida é saber se esse é o povo que o Senhor está me mostrando. E se não for, esse vai ser o povo que vai receber o impacto que a visão produziu na minha vida. Eu vou falar com eles com tanto amor, com tanta vontade, porque eu creio que o Senhor, Ele dá uma visão com um propósito. O Senhor quer marcar os nossos olhos. O Senhor tem um desejo. O seu Deus tem um sonho. O seu Deus quer fazer algo na terra. Amós capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 8, vai dizer que o Senhor não fará coisa alguma sem antes contar os seus servos, os seus filhos. E aí o texto vai dizer uma palavra muito, muito interessante: os seus amigos. Quando o Senhor pretende, coloca no seu coração o desejo de destruir Sodoma e Gomorra, Ele se paralisa e Ele diz: como posso eu fazer coisa alguma sem antes comunicar ao meu amigo Abraão? Então o Senhor, Ele vai almoçar com Abraão. Ele senta na mesa de Abraão e Ele começa a contar os teus planos e os seus sonhos para Abraão. Quantos conseguem ver? Quantos conseguem ouvir? Quantos conseguem perceber? Oséias 9:7, por favor.